Olá, Deus abençoe. Nós estamos aqui em mais um bloco. Não existe casamento perfeito. Existe casamento trabalhado por Deus. Eu estou aqui hoje com o Eduardo, com a Viviane, que vão contar um pouquinho da história de superação do casamento e de um casamento que tem sido trabalhado por Deus por intermédio dos ensinamentos, por intermédio da palavra. Nesse próximo dia 10 de junho de 2023, às 15 horas, nós temos o terceiro encontro de casais com o Bispo Murilo e a pastora Mariana. Nós vamos contar um pouquinho da história deles, com todo esse ensinamento que eles têm recebido e o que tem acontecido no casamento deles. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Viviane. Boa noite, pastor. Eu gostaria de ler algo para vocês. Hoje, falando de casamento, relacionamento é um assunto muito sério. Isso vem se perdendo ao decorrer dos anos. E nós temos aprendido com a palavra a importância do casamento, a importância do papel do homem, a importância do papel da mulher e a importância da família, né? E existe uma pesquisa, que é uma pesquisa que literalmente é de assustar, né? Que no segundo mês de casado, 17% daqueles que casaram pensam no divórcio. No sexto mês do casamento, 29% pensam no divórcio. Em um ano de casado, 40% se divorciam. Essa pesquisa, ela não está dentro das pessoas que não são casadas legalmente, não está contando as pessoas que são amaziadas, estão contando as pessoas que são casadas. E ao decorrer dos anos isso tem se perdido muito. E os principais fatores que acabam contribuindo para o divórcio, a dificuldade na comunicação, a infidelidade, expectativas irreais em relação ao casamento, como idealização romântica, expectativas sociais, pressões financeiras, a maior independência da mulher financeiramente tem contribuído para o número dos divórcios. A ausência, as mulheres sentem mais ausência do que os homens. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão há 15 anos juntos e vocês vêm vivendo várias situações, porque o casamento de vocês é perfeito. Não tem nada para ser ajustado, não tem nada para ser trabalhado, né? Autossuficiente, né? E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para nós, porque vocês já viveram muitas coisas juntos, né? Qual foi o maior desafio enfrentado no casamento de vocês e como vocês conseguiram superar esse desafio? Porque hoje, talvez por poucas coisas, muitos decidem dizer, eu não quero. Não é compatível, não é essa pessoa aqui para mim, já entendi que não é para mim, ele ou ela, e acabam rompendo com aquele relacionamento. Como vocês conseguiram superar? Vocês viveram vários desafios, mas o maior desafio? Eu acredito que ela que tem que contar, né? Porque foi o período mais difícil, que foi o período que eu estava desviado, que eu dei muito trabalho, né? Ali foi o período mais complicado que ela teve até uma revelação de Deus que era para continuar, para insistir, né? Foi no período das drogas, né? Eu acho que foi um desafio maior que nós tivemos no relacionamento, porque as divergências do dia a dia você acaba conseguindo administrar com dificuldade, mas se administra. Mas as drogas foi muito difícil. Ele passava 3 até 4 dias fora de casa. E quando vinha com mais problema para resolver. E ele estava sem condições de resolver. E quem tinha que ajudar ele a resolver era eu. Então, para uma mulher que você espera o marido chegar à noite e ele não aparece, e você nem sabe se vai voltar, né? Porque você sabe a situação que ele está e aonde ele está. E você não pode amarrar a pessoa e falar, vou te levar embora. Eu não era a mãe dele. Então, ele até se escondia, ele nem falava onde estava. Então, eu acho que o período mais difícil foi lidar com as drogas. E toda vez que eu ia para a igreja buscar a palavra, que já era no momento que eu já estava bem esgotada, Deus me dava na palavra que era para ser meu testemunho. E eu acho que hoje é o maior testemunho, ele sair das drogas e da bebida. Então,
Hoje ele não toma uma gota de bebida alcoólica, não põe a mão em sequer um produto que tem alcoólico, nem uma garrafa, nem um copo, não tem isso, e também nem em casa. Então, assim, é como se não tivesse acontecido. Deus deu uma vida nova para nós, mas foi através da palavra. Então, Foi, acho que o maior foi a desafio, cruz dela. eu acho que o maior desafio mesmo foi as drogas. É importante, Viviane, você reforçar isso, porque hoje, por muito pouco, muitas mulheres desistem, né? E já estão estafadas, desacreditadas de um relacionamento, daquela situação que era assim, era constante, porque você já disse em off que não era só aquele momento, ele, não vou mais, e ele voltava, não vou mais, ele voltava, não vou mais, ele voltava, não vou mais. Você já chegou ao ponto de estar assim, ai, não sei mais o que fazer. Ele não cumpria o que ele falava. Então, e muitas vezes quando ele saía da situação da droga, ele passava uma noite drogado, né? E não era droga assim, dizem no mundo, né? Uma droga fácil. Era cocaína mesmo. Então, assim, não era um pó, era vários pós. Desculpa, mas essa é a palavra. Então, usava várias cápsulas de cocaína, né, nesse pó. E no outro dia, quando você achava que ia estar bem, não. Começava o choro, começava o transtorno, porque vinha a depressão do que tinha feito. E aí, ele se sentia praticamente um lixo, porque ele precisava melhorar aquilo e ele não tinha força para sair daquilo. Então, ele falava que nunca mais ia fazer, mas dava 2 dias, 3 dias, ele voltava. E era mais forte que ele, que parece não, é um demônio que puxa para ele fazer a coisa errada. Mesmo ele não querendo, às vezes, o demônio vinha. Ele chegou um dia de me deixar no salão do cabeleireiro, que a gente tinha um casamento. Falou, vou deixar você aqui para você fazer o cabelo. E ele ia para casa. E Deus me dava esse sentido. Eu sabia que ele não ia voltar. Deu 5 minutos, eu liguei para ele, eu já não conseguia mais falar com ele. Ele me deixou sem chave de casa. Puxa. Eu não tinha como ir embora para casa. Ele não atendia. Ele sumiu e ele foi para onde? Consciente. Ele foi beber e depois usar droga. E tem muitas coisas que ele não lembra. Só que a gente que vive é muito difícil. E eu lembro que eu fui convidada para ir para a igreja por uma amiga na época. E eu fui porque eu sempre gostei de Cristo. Mas eu nunca achei que pudesse curar a minha situação. E eu fui porque eu estava precisando, como se fosse desabafar para Cristo, né? Não pedir a solução do problema. Porque estava cansada. Estava cansada. Só que assim, eu fui buscar e Deus falava, não separa. Ele falava na palavra comigo, às vezes a bispa chegou até a falar isso. Não diretamente, óbvio, mas falou através da palavra. Não separa que vai ser teu testemunho. E é. Porque o que ele era antes do que ele é hoje, ele é outra pessoa. Ele literalmente é outra pessoa. E eu vejo que isso veio com Deus, porque eu também não tinha mais estrutura. A mulher está esgotada. É o que o senhor falou, se hoje uma traição, tratar mal, a tal de não me dou bem com ele, a gente tem cada um pensa de uma forma, já não segura no casamento, imagina as drogas. E você saber que o seu marido está nas drogas. E você não tem como tirar. Então, para mim, foi Deus a todo tempo. Tanto para me dar sustentação, para poder continuar lutando pelo casamento, como para ajudar ele a sair dessa situação. Viviane, é importante você falar sobre isso, porque você era jovem, né? E por mais que você não teve uma boa base familiar, não teve uma estrutura, você acreditava na construção de uma família, porque você tinha sonhos. Sim. Você tinha sonhos de ter filhos, você tinha sonhos altos. Isso era um desejo seu. Mas, mediante toda essa situação do comportamento do Eduardo, você não conseguia ver A luz. aquela situação se concretizar. Não. E mesmo quando eu buscava a Deus, que Deus falava que ia ser testemunho, parece que eu chegava em casa e ele estava pior. Era a situação assim, o demônio, ele mostrava, olha, você está buscando Deus, mas não está funcionando. Então aí você falava, Senhor, mas o Senhor falou, e por que não está acontecendo? Então é uma situação que parece que piora para que você acredite que você não está conseguindo. E não é isso. Deus está trabalhando dos dois lados, porque não era só ele que precisava melhorar, né? Eu também. Ele era as drogas. Mas e eu como eu reagia a toda essa situação? E você falou, eu era nova, então eu achava, eu não preciso disso. Eu era nova, eu me achava bonita, então eu falava assim, eu não preciso ter um cara dentro da minha casa que não me respeita como mulher
e que acha que eu sou mãe dele, que vai lá usar droga, no outro dia tem que tratar ele normal. Eu não sou essa mãe, né? Então, assim, foi momentos muito difíceis e parecia que não ia mudar, não ia conseguir. Então, assim, a gente, desde quando a gente entrou na igreja, eu entrei em 2010, o último processo de droga do Eduardo foi em 2016. Então, mesmo na luta dentro da igreja, foi 6 anos para chegar ao fim. Então, você vê que é uma construção com Deus, não é? Eu vou para a igreja, Deus vai ajudar no outro dia. Não, você tem que mudar também. É importante que você está falando, porque quando a gente vai buscar, Deus nos leva para situações que às vezes a gente está olhando, eu preciso buscar por Ele, ou eu preciso buscar por aquela situação. Quando você chega lá, Deus fala assim, não, mas eu quero você. É isso mesmo. Eu preciso tratar Independente você. daquela situação. E você foi trabalhada. Né? Estou sendo, Aquela né? resistência. Não, mas eu digo aquele início, aquele processo, porque talvez você estava no fio, no último. No limite. Talvez assim, às vésperas de tomar uma decisão, de sumir, talvez hoje, se você não tivesse tomado essa decisão, talvez hoje ele não teria tido controle, não teria tido, talvez não estaria vivo, Eu acho que ele não estaria vivo. Entendeu? Foi tenho Deus que certeza. nos salvou. por tantas situações que você viveu, por tantos lugares que você passou, que você mesmo disse que não lembra de coisas, né? E assim, é muito importante essa resistência, Viviane, a gente falando de casamento, porque é muito bonito ver isso, porque hoje isso tem se perdido. Você vê que hoje existe um índice muito grande de pessoas que nem casam. Pessoas que nem casam. Porque tem aquela sensação, aquela expectativa, se não der certo, eu separo. Né? Não, eu não quero nem planejar porque eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Né? E foi o contrário com você, porque essa construção, essa solidificação por intermédio da palavra trouxe consistência para o seu relacionamento. Porque hoje vocês têm 15 anos de casado e quem olha para vocês hoje, vê vocês juntos, vocês são muito animados, um brincam com o outro, naquele momento de descontração, aquela coisa bacana, gostosa de ver isso entre vocês, e ninguém sabe o que vocês... ninguém assistiu, ouviu a história de vocês, fala, poxa, ele nunca passou por isso. Imagina. Não sabe o que passou, né? E ouve essa sua decisão, essa sua atitude de permanecer buscando, né? E ainda falando de relacionamento, nós estamos aí às vésperas do Dia dos Namorados, dia 12, né? E dia 10 agora tem um trabalho do terceiro encontro de casais com o Bispo Murilo, a pastora Mariana, mas eles também realizam o Shalom, toda quarta-feira, um trabalho voltado para a família, né? O cultivo familiar, com instruções, com direções, com orientações. A pastora Mariana também com um trabalho da Forte Corajosa, né? Instruindo, orientando as mulheres. O Bispo Murilo com os 300 valentes, ou seja, em mão dupla, né? Lutando pela família. E vocês passam por situações, né? Constantes, porque o telhado não é de vidro, né? Não todos, né? Mas você disse agora, o importante foi a decisão. Foi a decisão, porque você acha que não vai conseguir. E foi o que o senhor falou. Eu já vim de uma base difícil, né? Eu não tinha uma família estruturada. Só que eu vi situações na minha família, que era a separação dos meus pais, que eu sempre falei que para mim não ia ter. Então, o que fez eu segurar o meu relacionamento e lutar por ele... Acreditar até o fim. Primeiro foi Deus e saber o que a Bíblia condenava, entendeu? Então, assim, eu casei para dar certo. As diferenças já ia ter. Eu sabia que ia ter. Eu nem sabia que era tão gritante. Porque aí já era um problema que afetava tudo, que era droga e bebida. Não era só a divergência do dia a dia, mas foi com Jesus mesmo, porque se Deus não desse força e orientasse, eu acho que eu tinha desistido. Viviane, Eduardo. Viviane. Viviane e Eduardo. Mais a Viviane, porque ela que sustentou esse casamento. Vocês vivem um sonho. Hoje vocês têm uma filha. E eu achei Milagre, bonito, né? você disse uma vez para mim, que você admira e acha bonito quando você vê o Eduardo, a maneira que ele trata a filha, porque antes você tinha sonho, mas falou, como que eu posso ter um filho ele agindo assim? Ele não vai ser um bom pai? Isso. Ele não vai ser um bom líder, um bom sacerdote, uma referência para os meus filhos? Isso mesmo. E hoje quando você vê, você disse ainda para mim, naquele dia que você disse, você ainda demonstrou uma emoção por ver, porque aquilo é muito bonito, é muito gostoso poder ver isso hoje, não é isso? Foi como, né? Uma pessoa, um homem que não tinha autocontrole de si mesmo. Hoje ele ensina a minha filha, ele dá banho, ele dá comida,
ele cuida, ele vê escola, ele vê roupa. Então, assim, ele vê educação, ele sai com ela, ele está presente com ela, ele chama atenção. Coisa que aquele homem não teria. Mas nunca ele teria, não tinha controle dele. Como é que ele ia controlar lá? Poxa. Ele me deixava sozinho. Então, o senhor imagina a minha cabeça naquela época de ter uma criança. Como que seria essa criança? Destruturada. Porque a base já estava quebrada. Poxa. Então, Deus teve que reconstruir tudo. Por isso que eu falo, quando você vai para buscar Deus, Ele não fala para você mudar o outro. Na verdade, parece que é um motivo, mas você é trabalhado para depois trabalhar o outro, para depois tornar uma família cristã perante a Bíblia, o que a Bíblia exige e o que ela ensina. Porque senão você não consegue. Ele não teria estrutura nenhuma para cuidar da minha filha. Nem seria pai, né? Eu acho que nem acreditaria. Vocês têm uma família linda, uma história de superação e um exemplo, né? A senhora um exemplo de que é possível, porque quantas mulheres hoje não têm maridos com bebida, drogas, traições e tantas coisas que talvez esteja acontecendo por aí, e essa sua resistência foi ali alimentada e nutrida por Deus. Temor. Por Deus? Porque não há como. Não há. Porque eu acredito, não sei, você não me falou, mas acredito que até mesmo aqueles que estavam em volta falaram assim, você é louca, você tá fazendo... Muito. Não foi? Ouvi muito. O que você tem na cabeça? Larga por isso aí pra lá que não vai dar nada. Isso é problema para você. E muitas vezes eu tive vontade de largar mesmo, porque você já está sofrendo. Você quer uma situação que mude, você quer uma pessoa que te apoie e que você escuta, você é nova, você é bonita, você não precisa precisar disso, você pode ter o homem que você quiser. Então você ouvia muitas coisas que você falava, mas então por que eu casei? Para eu viver isso? Então vira também, pastor, o temor, que é o início, e você fala, isso vai ter que dar certo. Vira um Você acaba desafio, passando por cima daquilo que você quer. Porque se eu não pensasse em Deus e lembrasse o que a minha família viveu, eu não tinha continuado. Mas não tinha mesmo. Porque você veio de um lar disfuncional Eu não queria isso. e você não queria, você não aceitava mais. Não aceitava e eu peguei uma pior. Porque no meu lar existia bebida alcoólica. Meu pai foi Tinha uma bêbado aversão a isso. muitos anos. Ele veio bebida alcoólica e droga. Então, assim, eram duas coisas que tiram o controle de um ser humano. E eu sabia o que fazer. Teve uma hora que ele deixou, nem se escondia mais, ele usava dentro de casa. E era complicado. Foi a versão do problema 2.0. Poxa vida. 2.0. O nível avançado já. Terrível, terrível. E eu, É às que ela vezes, eu ia contando dormir... assim não é 1% do que ela passou. Às vezes eu ia dormir, acordava meia-noite, a gente ia dormir 10 horas, um dia eu acordei meia-noite, cadê o Eduardo? Tá tudo bem. Ele simplesmente pegou a minha bolsa, a chave do carro, sem condições nenhuma, e foi dirigir para usar droga. E ele comprava droga e não precisava sair do carro, tanto que nem vestido ele estava. Olha a loucura do ser humano que chega a essa situação. Aí você fala, quem tirou? É Deus. Pelo que eu acompanhei, o bom desse trabalho é que a mulher que está passando por uma dificuldade, ou o homem, não tem desculpa, né? Porque cada casal tem o seu ponto, né? Então a mulher fala assim, que nem o casal anterior, a mulher teve depressão, eu tive problema com drogas. Então são pontos em que vai abalar a base da família. Então cada um tem um testemunho de vitória. Então não tem desculpa para essa pessoa que está assistindo. Ela tem exemplos, né? Pessoas que tiveram problema, N problemas, e conseguiram em Deus sair dessa situação. Vocês veem que você falando isso, você vê que como é o que a bispa sempre fala sobre uma agenda, né? E o mal, de uma forma muito estratégica, ele luta para desestruturar a família, que é a base da sociedade. É uma boa base para filhos. Hoje a gente vê filhos que estão totalmente perdidos, sem direções, e ali vivendo N situações emocionais por não ter um bom controle de pai, de mãe, a presença, e vivendo perdidos, sem direção, porque não tem um norte, não tem uma base. Não tem uma base. Hoje ela dizendo que é bonito isso, de você falar, de você ter essa preocupação com a tua filha, de você preocupar se comeu, se vestiu, até já vi também você falando, não tá frio, põe a blusa, que isso, que aquilo, quer dizer assim,
cara era um drogado. Desculpa, perdão a expressão. Não, mas É a isso mesmo. palavra. Não é? Ele tinha Não controle precisa, dele. não precisa de filtro, não. Mas a gente tem uma líder que... Um poço inesgotável de estratégias de Deus, né? Como todo mundo sabe, muitos homens aprenderam a ser homem com ela. Né? Sim. Então, assim, não tem... A fonte é boa, né? A fonte é boa. E vem da de palavra, ensino. né? Hoje estamos às vésperas do encontro de casais. Ela que vai falar, hein? Não, tudo bem. Tudo bem. Como Fique em sempre. paz, é ela que vai falar, ela que Porque vai todos falar. os textos, quem não acompanha, a gente já... Né, pastor? A gente é velho guarda. Eu falo muito nos testemunhos. Falando, hoje eu vou dar essa oportunidade para ela. Vou ser o cavalheiro. Então Vou tá abrir a bom. porta Então tá bom. do carro. Boa você falar essa de cavaleiro, que eu gostaria que você dissesse algo pra ela. Olha. Porque o que ela Eu vou- representa pra você, Eu vou porque falar- isso aí já tá na mente. Porque, isso porque não, é verdade. Porque eu sempre falei para ela, o que eu sempre falei para você? Não, fala Você é 50% do meu todo. Né? Ela é, Ele sempre falou. que ela é 50% de mim. Né? Então, essa pergunta que você ia fazer, eu já tenho isso aí com ela há muito tempo. Já. Ele sempre fala. muito Porque importante. ela é- Esse reconhecimento. Não, ela é fantástica. Esse reconhecimento é muito importante porque nós aprendemos isso com a palavra, né? Porque a Bíblia diz sobre a mulher sábia, né? A Bíblia diz sobre a mulher que tem um posicionamento firme, a mulher que se levanta, a mulher que se posiciona. E hoje a gente vê muita imaturidade de jovens, mulheres que crescem sem base nenhuma e, como eu disse no início, segundo mês de casado, 17% disso é incompatível. Eu já não passei quero por essa mais. estatística aí, acho que todas. Segundo mês, terceiro ano. Eu acho que a gente passou por essa estatística. Então, de assim, querer separar, puxa, menos de separar. você imagina? Olha o índice. E olha de pessoas que casaram legalmente no papel, sem contar aqueles que estão que- juntos. É porque a agenda que o senhor falou transforma isso numa normalidade, né? E até numa fuga. Sim. Separa que é melhor, arruma outra. Vida É que isso mesmo, segue. sai desse problema. É, Porque não isso. tem um confronto. O confronto não tem levado as pessoas à mudança. E é como se o outro não tivesse problema, né? Sim. Você vai separar, um exemplo, a outra ser perfeita. Tem mais problema que você já tem. Mas a gente vê isso na própria escola da Mariana. A gente teve uma situação essa semana de que você vê que os pais não estão dando uma base para os filhos do não. E aí quando cresce, a namoradinha fala não, o cara mata, o cara bate. Sim. É o que a gente está vendo aí. Não tem estrutura. Quando né? quando o cara vai confrontar e toma um não na cara, ele não sabe agir. E aí vai para os extremos, né? Totalmente levado pelas emoções por conta da ausência do pai, aquela paternidade, aquela Uma presença, correção. a mãe, aquela presença. E isso é o que vocês têm aprendido nesse trabalho. Vocês têm participou ano passado, tem participado de todos esses trabalhos com os casais, esses trabalhos que têm sido realizados. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, porque vocês superaram, né? Foi a palavra, foi Deus, mas eu gostaria que vocês falassem até para a senhora, especialmente para as mulheres, né? Que talvez já estão aí às vésperas assim, não, cansei, não quero mais, chega. E ela vai usar a seguinte expressão como muitas já usaram: eu já fiz de tudo, mas não foi buscar a Deus. Eu já fiz de tudo, mas não buscou a palavra. Eu já fiz de tudo, mas não me voltei para Deus. Eu já fiz de tudo, mas não fiz o que Deus me orientou. O que você diz para essas mulheres? Bom, pastor, eu acho que com tudo que eu vivi no casamento, dessas dificuldades, droga, bebida, e eu acho que depois ainda vem um pouco, eu não falo depressão, mas você se sente muito frágil, porque é como se você não tivesse apoio. Que nem o senhor está falando, tem muita gente, o Eduardo falou que as crianças não têm um não decente e aí amanhã não consegue lidar com o problema. Eu também tive um não. Por isso que eu acho que isso não justifica um ser humano. Eu tive um não, eu não tive uma estrutura familiar, meus pais se separaram com 8 anos, é assim, eu tinha 8 anos, então assim, por causa disso eu vou colocar esse problema em outro. Não, eu acho que você tem que ter foco e buscar, em primeiro lugar, você. Por quê? No meu caso, eu quis continuar, só que tem uma hora que eu também não aguentava mais. E foi aí que eu ouvi falar de Deus, um Deus de verdade, um Deus que muda situações. E eu fui para lá
para buscar Deus na nossa sede, para mudar a vida do meu marido. Só que eu fui transformada. É interessante, quando você chegou lá, você viu que a mudança tinha acontecido em você. Tinha que ser eu, porque eu isso não que me eu ia amava falar. também. O que ela falou é importante, né? A gente tem aprendido com a Bispo, e isso a gente mudou. Olha como que é cultural, né? Quando você tem uma dor de garganta, a primeira coisa que a pessoa vai lá no Google, né? Remédio para dor de garganta. E hoje a gente sabe que qualquer problema que você tem que recorrer a Deus primeiro. A Bíblia, né? E as pessoas deixam isso pro último. Ah, já fui no especialista, já fui no sei onde? Sim, sim. Já até Terapias separou, de casal. Até separou já. E depois vai buscar Deus. E assim, você vê que, desculpa te cortar, o Bispo Murilo falou ainda no último culto, Bispo Murilo e a pastora Mariana, de um vídeo que eles ainda passaram, num trabalho que eles realizaram com os casais, que uma empresa fez reuniu casais que estavam às vésperas de separar, e as mulheres, naquela assinatura do divórcio, tal o advogado, tal as pessoas, as mulheres se prepararam, se embelezaram, ficaram bonitas, esbeltas ali e tal, para aquele divórcio. E quando sentaram na mesa, os maridos ficaram extasiados, pasmos. Como se fosse outra mulher. E aí, como se fosse outra mulher, e elas todas cheias ali, pomposas, aquele fortalecimento para aquela atitude e tal. E aí, o entendimento, por que não fez isso quando estava casada? Porque não tinha Deus. Porque Deus te mostra o que você tem que fazer. Exato. Eu mesma tive muita orientação de como me comportar como mulher depois. O que me ensinou foi a igreja. Isso é muito importante que você falou, porque eu passei isso em casa. Ela, por exemplo, Viane, quando chega, tem os rituais lá das mulheres, mas quando ela vai dormir, até batom ela passa. Pra dormir. Fica bonita para você. Não, mas é. Esse é o discurso. Mas quando dorme sozinha também, por exemplo, batom ela também. vai não cai, né? Mas, e aí eu vi que eu ia dormir todo um lambo, né? Sabe? Você pega aquele short mais velho, aquela camisa que você usou na Copa de 94, de vereador. Eu falei, não, não posso ficar assim. Então aí você começa a mudar seu padrão também. Poxa, muito Você bom. precisa, Importante pelo isso. menos, ela fala às vezes, nossa, mas você tá toda assim e tal. Eu falei, não, preciso estar à sua altura. Isso é bom, porque um vai puxando o outro para estar na excelência. Porque assim, a gente vai envelhecendo, mas você tem que manter a vaidade, manter a autoestima, o carinho e tal. E a gente tem meio que essa batalha, né? Você tá sempre bem um pro outro. Então eu olhei para mim uma vez no espelho e falei, meu Deus, preciso dar uma melhorada, né? Porque ela pega o pijama certinho, né? Combina a calça com a blusinha, tudo, cabelinho, batom e tal. E eu parecendo um mendigo. Falei, não, tem que mudar isso aí, você vai levando pra vida. Bacana, Na hora que você importante isso. acorda, Aí ele fala do batom, eu passo a vida inteira batom. na hora de Importante. você, no fim de semana que você tá em casa, você tem que estar bem adequado. Importante isso. Tem que estar bem apresentável pra Porque, sua esposa. e outra, essa preocupação sua é bacana de poder você reconhecer isso, porque você vê que o tempo todo, né, ela, ao decorrer dos anos, ela só vem aperfeiçoando, né, aquilo que ela sente por você. Né? Ela vem aperfeiçoando e a palavra vem a ensinando ainda mais, como esposa, como mãe, como companheira, como amiga, porque vocês têm desafios. E eu sei que assim, não são flores o tempo todo, mas a Viviane está do seu lado, né? Foi ali, você pode dizer, eu tive lá embaixo, ela estava comigo. Sim. Ela estava comigo naqueles momentos difíceis, de dores, me foi buscar quando eu estava lá, naquele momento vergonhoso, humilhante, né? Esteve presente e ela está agora. Ela conhece todos os lados da moeda, né? E a gente, desde 2012, a gente trabalha junto. Bom, imagina o cara que reclama da esposa, o cara trabalha o dia inteiro e reclama da esposa que ele passa 4 horas, a gente passa 24 horas juntos. E é o maior presente para você, né? Não tem, você fala assim, como é que dá certo? 24 horas. Então, a gente aprendeu a lidar com o gerenciamento do tempo, o que é empresa, o que não é empresa, chega em casa, o almoço sagrado, né? A gente aprendeu o celular desligado, falou da nossa vida, dos nossos projetos, da nossa casa, da nossa família. Isso que eu ia perguntar para vocês, o que vocês não abrem mão depois de todos esses anos de perda? Hoje esse ano foi um ano, tá sendo, né? Mas assim, voltado para os casais muito desafiador. A gente teve o mês sabático, a gente tirou um mês para purificação
com aquele trabalho da Bispa, então a gente teve um mês dormindo, a gente estava em casa, mas separado, em quartos separados, em banheiros separados, intimidade totalmente separada. Um trabalho espiritual. Ficamos um mês, consagração, pedindo para Deus, que a gente fez antes, pedindo para Deus erramos, né? pedindo para Deus trazer a memória dos relacionamentos, das pessoas que a gente teve e tal. Tudo que a gente quebrou os princípios antes do casamento. Fechando as portas. Exatamente, fechando Nós as portas. isso. Isso então foi um trabalho de um mês que a gente fez. Hoje a gente estipulou pelo menos a gente estava fazendo toda semana, agora nós vamos fazer toda a primeira semana depois da ceia, que é um trabalho que a gente se desliga do mundo, desliga o celular, É um a gente fica em casa, um retiro espiritual que a gente tem feito. Que bacana. Isso a gente não abre mão. A gente não abria mão de um dia na semana. Hoje a gente tem um dia, a Mariana não vai para a escola, não Fica tem a família TV, inteira é culto, buscando a oração, buscando, lendo a Bíblia, sem telefone, brincando sem com nada. ela, interagindo só entre Família. desgastando o ambiente familiar mesmo. Isso a gente não abre mão. Mas com Jesus dentro. Então Que a gente importante busca a isso. palavra, Não é aleatório. Que importante. Não, Escuta, durante esse dia todo é dedicado a Deus. Fica culto, Porque- tocando na TV, porque passando você- na TV o dia inteiro. porque a gente vê hoje, assim, uma preocupação muito grande de pai, de mãe, como nós ouvimos no testemunho de 2 dias atrás, o seu Éder, a Carla, que ele disse ainda assim, que a preocupação dele era colocar dinheiro na conta. Então eu quero que tenha um bom estudo, que tenha uma boa escola, eu quero que tenha alimento em casa, mas espera um pouquinho, eu não vejo a esposa, uma refeição não tenho com ela, não vejo o filho, e quando eu vejo, estou cansado, estou bravo, estou irritado, e qual foi a memória que eu deixei para aquela criança? Quer dizer, vocês Era têm... base, deixou de ser base. Deixou de ser base. É, E ele ainda chegou num ponto, a conclusão dele assim, poxa, o que eu construí? Meu filho, por exemplo, não gosta de mim, a esposa tem problema comigo, eu tenho isso, e aí não tá bem em casa, tá mal fora, e assim... É o desequilíbrio, né, que a Bispa sempre fala. A gente viu um vídeo até engraçado de uma mãe com os filhos pulando atrás. Ela falou assim, o sonho do meu marido era ser pai. E eu realizei o sonho dele. E aí ele falou assim, e a senhora tem um sonho? Eu tenho, ser pai. Porque o pai, ele acha que é só isso. Colocar o dinheiro ali e tal, tá resolvido. E a gente sabe que é muito, muito, muito além disso. E quando você exercita essa função do pai, porque o pai já por natureza, estava brincando com ela, o homem tem essa coisa brincalhão, de crianção mesmo, né? Então, por exemplo, por que a criança gosta mais do pai? Porque a gente sobe na cama e pula, a gente desce, anda de bicicleta e se joga. Vamos puxar a mamãe da cama e puxa a mamãe da cama. A mãe vê os dois pulando, desce, a mamãe né? cai no chão. Ele faz isso, ele pula na cama com ela e fica me puxando da cama quando eu tô dormindo. Mas é assim, então, o pai... Então, eu tenho essa preocupação de colocar o dinheiro. Obviamente. Mas eu a sua tenho. preocupação maior é a família. Eu tenho a preocupação de saber o que ela tá aprendendo na escola. Eu tenho a preocupação o que ela tá comendo. Ó, filha, você não... Ah, pai, eu quero um doce, mas você não comeu a fruta hoje na escola, então você não vai ter doce. Então vai muito além, né? Talvez o sistema todo, ele envolve o homem, ou ele fica bitolado nisso, eu preciso tocar, preciso dar isso, ou o cara simplesmente abdica disso, né? Que são os homens de coque, calça jeans rasgada, pai de pet que cuida de samambaia. Desequilibrado. Ou os caras vão para esse... E que é comum hoje, né? Não, comum. Ou o cara vai para essa linha, só banco e tal, acabou, e fica lá no celular e vendo as coisas dele, ou ele vai para esse lado que perde totalmente a... E é importante que você não leve a mal o que a gente está dizendo. A gente está literalmente trazendo à luz, né, a uma realidade, porque talvez muitos não tiveram esse ensinamento, não tiveram essa instrução, e não teve ninguém que teve a paciência, porque talvez muitos desses teve um pai grosso, um pai estúpido, um pai arrogante, um pai ausente, né? Violento. E o que trouxe para esse homem, que essa criança, foram traumas, né? Então, assim, não é por mal o que nós estamos colocando aqui, é para trazer a luz, porque hoje é uma realidade comum. Porque hoje a gente vê vídeos, hoje a gente está falando aqui de família, de casamento, de relacionamento, mas hoje a gente vê vídeos de pessoas deliberadamente dizendo que quer destruir a família. Família é a base da sociedade. O senhor sabe que Já uma tá coisa que escancarado. ele faz muito, isso eu acho legal porque eu também não vivi na minha casa. E eu não sei se ele chegou a viver isso na casa dele,
Mas eu vejo isso que a gente aprende no ministério, né? A Mariana pede alguma coisa, não, eu vou deixar. Não, você respeita a sua mãe. O que sua mãe falou? Então, dá prioridade para aquilo que eu falei e depois vem o filho. E o que tem muito no mundo, o filho tem poder dos pais. Então, por exemplo, o filho desobedece uma mãe, ela vai lá e corre com o pai consegue fazer. E é uma questão, não é de uma guerra, é não ter estrutura para manter. Não, peraí, você vai respeitar a sua mãe primeiro, o seu pai primeiro, depois a gente conversa. Isso é muito do discernimento, né, que a gente tem, porque a criança usa dessa estratégia, né? Ela vai falar, mãe, posso? Não. Aí ela vai correr pro pode. Aí ela, mas eu falei que não pode, não sabia. Então hoje a gente já tem o discernimento. Pai, eu posso? O que sua mãe falou? Primeira pergunta. Não falou nada. Mas eu não então, falo só do poder, eu falo de você impor o respeito. Sim. Que nem o dia que ela me chamou de chata dentro do carro, ela veio da escola uma vez me chamou de chata. E eu, assim, eu perdi o rumo porque a gente não escuta, nem fala essa palavra em casa, você é chato. Não tem isso. A minha mãe olhou pra trás e falou, você respeita a sua mãe, você nunca mais fala isso. Deu um tapa nela. Tá errado? E eu fiquei assustada. Mas vai você falou de novo. Então, assim, existe um respeito que você tem que ter. E quando e falaram isso perto dela uma vez, não pode falar chato. Isso mesmo. Já aprendeu. E é interessante isso, o Bispo Murilo fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso nos cultos, tanto do culto do Homem Forte, que ele realiza 7 nas quartas, no Projeto Casa Firme, e ele diz isso, que primeiro é o casal, depois os filhos. Então, o marido tem esse papel, essa responsabilidade de honrar a esposa, e a esposa de honrar o marido, e depois vem os filhos. Por isso que tem que haver esse consenso entre o casal, de saber separar até mesmo esse tempo que vocês gastam juntos, né? Porque assim, tem o tempo do casal, tem o tempo dos filhos, e tem o tempo do homem, e tem o tempo da mulher, né? Porque assim, tem o tempo que você quer ficar sozinho, você tá naquele período, talvez uma situação no trabalho, ou alguma outra questão que você quer pensar, você tá ali, né? Ela também é a mesma coisa, tem um momento dela, mas tem aquele momento que você tem que estar junto, né? Não abrir mão daquele dia do sofá, o filme junto, aquela pipoca, aquele momento descontraído de risada do casal, mas tem momento que tem uma terceira pessoa ali que é a criança. Mas é que você falou, o que a gente não abre mão hoje do casal? E eu, no meu ponto de vista, eu acho que é trabalhar junto. Porque quando não vai, a gente falta do outro. A gente trabalha junto tanto tempo, então assim, mesmo que não tenha o que fazer, parece que um dá estrutura pro outro. E fica calado. Isso é verdade. Fica calado do lado ali, mas eu sei que você tá aqui. E você vê que hoje existem piadas sobre isso, né? Não aguento trabalhar com a minha esposa, tem piadas sobre isso, né? E quando eu não vou, a gente, porque eu não aguento trabalhar sem a minha esposa. A gente tem muito diferença. Importante. Aí às vezes eu falo, olha, eu vou embora mais cedo. Às vezes ele vai buscar. Ué, mas você não vai... Não, eu quero descansar. Não, você descansa mais tarde, a gente descansa junto. Não é? É desse jeito. Que bacana. Então, assim, eu acho que hoje o que a gente não abre mão junto mesmo, tá junto. do casal, é estar junto. Que bacana, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Isso é muito importante porque esse trabalho tem ensinado a gente todos os dias. Porque nós viemos de lares disfuncionais e de uma construção negativa, arruinada, que tínhamos tudo para não sonhar em família, né? Isso mesmo. E hoje vocês têm uma família abençoada. Eduardo e Viviane, nós já estendemos aqui, né? Mas acredito que foi importante toda essa história de vocês. Tem muito mais. Quem quiser ver mais da história pode assistir o Destinos Curados. Procura lá tem muito mais, pode procurar no Ministério. No Ministério, no YouTube, no canal lá, que vai ter vários. Eu gostaria que você falasse. Você já falou muito sobre ele, Sim. né? Mas eu gostaria que você falasse o que fez você admirá-lo mais. Porque até então você lutou pelo casamento. Sim. Mas hoje você admira o Eduardo. Admiro. Você respeita ele como homem, como pai, como marido. O que fez isso? Eu acho que uma característica muito forte do Eduardo é a força de vontade com as coisas. Então, por exemplo, eu não sei dar muito nome nas palavras, né? Assim, se ele acha que essa garrafa vai dar certo, ele vai ficar tentando até essa garrafa dar certo. Então, isso é uma coisa que eu admiro. Porque às vezes a gente acaba até tendo divergência, mas ele faz o negócio acontecer. Então, assim, Muito mesmo importante. que eu falo, não vai, vai. E ele mostra que vai. Então, ele é muito persistente e ele tem a força de vontade de continuar. Ele é muito criativo e põe força de vontade naquilo que ele quer. Então, isso pra mim é uma característica muito boa dele, porque é Foi dele. tudo ao contrário. Mas foi dele. tudo o contrário. É dele. Você vê que coisa como que é Deus na vida das pessoas, num casamento? E outra, se não tiver... Porque foi tudo o contrário.
Você vê que, olha aqui, não sei se você conseguiu ter chegou a essa conclusão, porque lá atrás era totalmente diferente, porque ele estava seguindo uma linha de destruição. E Tá. quem estava insistindo era ela, né? Que queria fazer dar certo. Você vê que coisa? E assim, e hoje totalmente diferente, né? Totalmente E é diferente. tudo que ele quer, pastor. Tudo que ele quer, ele vai até o fim. Mesmo mostrando pra ele que não vai dar certo, ele faz milagre com Jesus. Sim, Porque acredita, dá insiste, certo. Aí eu funciona. falo, meu Deus, gente, mas é admirável. Porque A gente só que conversa luta algumas pelo que coisas, é. você sabe como que é. Acabou. Mas aí acho que é isso mesmo. Acho que a força de vontade para as coisas, né? Eu acho que ele consegue fazer acontecer mesmo na dificuldade. Eu acho que é isso. Por isso que nós estamos aqui. Né? Insiste nela. Cara de pau. Tá certo. Ai, Eu ia perguntar isso, mas você já falou o que você acha que tá lendo. Não tô aqui. lendo. Você Tá tá aí. no óculos. não, ele nem leu, né? Só sabe o que ia falar. Eu ia perguntar quem que é o mais engraçado, quem que é o Eu mais acho que é animado. ele, né? Mas ele já cantou a eu bola acho aqui, que é ele. né? Ele até nas gente. piadas, até nas brigas, ele quer fazer rir. É importante essa descontração no relacionamento. Porque sempre tem um que A quebra o gente gelo. ri muito. A gente ri muito. Isso é muito É. importante. O Bispo Murilo fala sobre A isso. gente ri muito. Essa importância do casal rir junto. Bispo Murilo, a pastora Mariana. A importância do casal rir junto, tirar esse tempo junto, o tempo junto, que é esse tempo de envolvimento, de conhecimento, de aprofundar, de amadurecer o relacionamento. E ele se completa, porque ele é o famoso de gargalhada, né? E eu sou a famosa mais fechada. A mais séria. Então, mas se completa. Se completa. Tem um equilíbrio porque se deixar, é um avião que só voa pra cima. Uma hora E ele eu vou cai. puxando a cordinha. E ela é mais pé no chão. Então, Tem um equilíbrio das coisas. aí, Mas é importante isso no decola, o outro relacionamento. segura e vamos manter no Mas mesmo tem as nível. divergências É também, importante. Não bastante. tem nada. Mas- Tem perfeito. sim, vai. Mas é importante isso. Só que já mostra que Só não tem divergência. não tem, fique em paz, não tem, é perfeito, Tem sim, viu? não tem. É Tem perfeito. sim, não tem. Ó. Perfeito, viu? Ai, É isso aqui a gente perfeito, combinou, tá bom. né? A gente combinou. Mas assim, é por isso que a gente está aqui. Não existe casamento perfeito, existe casamento trabalhado por Deus. Exato. Pessoas que decidiram renunciar pelo bem da família, pelo bem do casamento. Por amor, eu acho que é por amor a Deus também, porque eu venho pensando, muita coisa, pastor, você deixa de fazer não é pelo outro, é por temor a Deus. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa que desagrada a ele, e você fala, não vou fazer para magoar, qualquer coisa, é por Deus. Então Sim. você deixa de fazer coisas erradas por temor a Deus, fazer coisas que você gosta por temor a Deus, porque não agrada a Deus. Sim. E não vai estar dentro do seu casamento. Eu costumo falar que só tem uma vida melhor que a vida de solteiro que a vida de casado. E só tem uma vida melhor que a vida de casado que a vida de casado com filhos. Você só vê que só melhora. Isso aí é um... Eu quero que você olhe para essa câmera Olá. e que você diga isso, porque eu quero que isso seja emplacado, que as pessoas criem hashtag, Exato. publiquem no Tem até- Twitter, entendeu? Melhor que a vida de solteiro é a vida de casado. E melhor que a vida de casado é a vida de casado com filhos, de preferência. Mais que um. Que é pra testar mesmo. Olha que visão, que Eu superação. falei pra ela, ter filho é muito trabalhoso, a gente sabe. É difícil criar um filho. Então eu falei pra ela que eu só quero mais 2 só. Porque dá muito trabalho. Então, só mais 2, a gente ter 3 menininhos aí vai ser... Mas ele esquece que a Mariana é um milagre, né? Então Deus Os tem que abrir outros a dois porta tão- de mais um. Mais 2 milagres. Em nome de Jesus. Gente, no próximo dia 10, Bispo Murilo, Pastora Mariana, vamos estar realizando esse trabalho tão importante. Nós temos visto relatos de mulheres, de casais, que têm vencido, têm superado, têm amadurecido por intermédio desses ensinamentos. E agora, dia 12, dia dos casais, dia dos namorados, melhor dizendo, e dia 10, o terceiro encontro de casais. Eu gostaria que vocês convidassem pessoas que estão assistindo agora esse depoimento para participar desse trabalho, para poder viver essas experiências, porque não existe casamento perfeito. Não. E a palavra que muda. Faça você o convite. A gente acompanhou todos já, a gente acompanha. E é um momento que pode transformar a vida de todo o casal. Então, se não perca essa oportunidade. Uma linha no chão que você traça. A sua vida de casado não pode ficar a mesma depois do encontro desse. E além de ser um trabalho muito espiritual, que vai ensinar muito, é muito divertido. É muito divertido. Descontraída, Não leve. perca, porque é realmente incrível. É uma bênção.
Tá aí o convite para você. Dia 10, às 15 horas, terceiro encontro de casais com o Bispo Murilo e Pastora Mariana. Você que é de uma das regiões onde tem um templo do Ministério Mudança de Vida, você pode ir até um templo, vai ser transmitido na igreja e você pode acompanhar. Você que é de São José do Rio Preto, você vai poder acompanhar o culto com o Bispo Maurílio e a Pastora Liliane, que vai ser um culto poderoso, abençoado. Não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza, assim como nós estamos acompanhando a história do Eduardo e da Viviane, não existe casamento perfeito. Existe casamento trabalhado por Deus. Deus abençoe, obrigado Amém, pela obrigado. oportunidade de poder compartilhar a história de vocês. Em nome de Jesus. Tirando o nosso, não existe casamento perfeito. Deus abençoe a todos. Obrigado.